aumenta. Show. Rabababaste yamanda. Oh. Que ambiente. Sim, Espírito Santo, tem liberdade, total liberdade. Que sejamos essa geração inconformada. Que sejamos a geração que não se dobrou. Que possamos fazer parte, Pai, da geração que não se contentou com os manjares do rei. A geração que foi além. A geração que não se contentou com o evangelho superficial. Que sejamos, Pai, a geração que desenvolveu paixão, que desenvolveu fome, sede pela Tua presença. Que sejamos a geração que deu uma resposta certa à Tua voz nesses dias. Sim, Espírito Santo. Nós queremos ser esses que não se contentaram, que não se prostraram, que não se dobraram. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. É como eu sempre digo, querido, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Renuncie essa mentalidade pequena de achar que o ambiente de Deus é um ambiente comum, de achar que o ambiente de culto, onde Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Não é talvez estarei, eu estarei. O Rei da Glória está presente nesse momento. Tudo pode acontecer, irmão. Tudo pode acontecer. A religião diz que isso é loucura. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo diz que o evangelho é escândalos para os gentios. Por isso não se escandalize. É apenas o agir do Espírito Santo. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Então tá bom. Versículo 28. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Feche teus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar com você. De repente tem muito tempo que você não ouve a voz dele. Hoje é uma boa oportunidade para você ouvir. A oração mais bonita que você pode fazer hoje é: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu sou dependente de ti.
Eu dependo do teu agir sobrenatural. As minhas palavras, elas não podem tocar corações se estiverem vazias da tua unção. Por isso que o Senhor flua. Que o Senhor flua de maneira sobrenatural. Que o Senhor aplique essa mensagem de maneira personalizada em cada coração. Que o Senhor libere sobre mim espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa fluir na Escritura, para que eu possa entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Me dê sabedoria dos céus, Pai, e abra os corações e os ouvidos, abra os olhos para ver, abra os ouvidos para ouvir, abra os corações para receber da Tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Querido, se você não me conhece, eu sou o pastor Maicon, pastor nessa casa, juntamente com meu irmão. O texto de Joel é uma profecia para a igreja. Joel vai dizer que nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Joel está dizendo inspirado pelo Espírito. Joel era profeta. Por isso que ele fala, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, porque quem está falando é o próprio Deus. Sobre toda a carne. Sobre quem? Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. A história vai se desenrolando. Eu preciso fazer essa introdução para você entender. E há uma expectativa do derramar do Espírito. Os judeus esperavam isso. A promessa não se cumpre e não se cumpre, e o tempo vai passando. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai perceber que chega Malaquias. E logo depois de Malaquias tem Mateus. Parece que foi de um dia para o outro. Só que de Malaquias para Mateus tem um período do silêncio, onde Deus não falou com o povo durante 400 anos. 400 anos. E o povo aguardando o Messias e aguardando a promessa de um derramar do Espírito. Eles não tinham dimensão do que seria isso, irmão. Para nós hoje é muito fácil ler isso, porque a gente sabe do que está falando. Mas o fato é que eles não sabiam. E quando Jesus vem, ele nasce de Maria, a Virgem Maria. Ele cresce, ele se desenvolve, ele aprende. Jesus chega no momento de iniciar o ministério. Só que antes de iniciar o ministério, Jesus se submete a João Batista. João Batista diz: eu precisava ser batizado por você. Ele: não, é necessário que assim seja para que se cumpra a Escritura. Percebe que Jesus está o tempo todo submetido à Escritura, às palavras que foram liberadas. Isso tem que fazer a gente pensar, porque será que nós estamos submetidos ao que a Escritura tem ensinado? Será que a nossa geração tem se submetido à Escritura? Será que a nossa geração tem ouvido a voz de Deus pela palavra e tem se submetido a ela? Quando o próprio Cristo assim o fez. E o fato é que Jesus ele é batizado por João Batista, e ele começa o ministério. Só que houve um inteirinho onde os religiosos, os fariseus perguntaram: ei João, tu és o Cristo? João diz: não, eu não o sou. Eu sou precursor. Eu preparo o caminho para que ele venha. Eu abro o caminho e ele entra. Por isso que ele cresça e eu diminua. E João Batista vai dizer: eu não sou digno, a respeito do Cristo, eu não sou digno de desatar nem as correias das sandálias. Para vocês que estão achando que eu sou um grande homem, vocês não têm noção de quem é o grande homem da história. Ele diz: eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Eu batizo com batismo de arrependimento. Só que ele vem e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está falando a respeito do que Joel profetizou.
Jesus começa o ministério e começa a pregar e começa a anunciar o evangelho do reino, começa a curar os enfermos, e as coisas vão acontecendo, e Jesus fala: ei, presta atenção, é necessário que eu vá, mas fiquem tranquilos, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, vocês não estarão sozinhos, terá um outro Consolador que virá, mas para que ele venha é necessário que eu vá. Eu imagino os discípulos, mas tá bom com o senhor aqui. Jesus cumpre o seu ministério até a cruz, morre, se entrega. Ao terceiro dia, Jesus ressurge. A morte não o pôde detê-lo, a morte não o conteve. Ele ressurge. E ele vem, ele aparece aos discípulos, ele fica um período com os discípulos. E quando a gente vai ler o último capítulo de João, vai falar que ele soprou sobre eles e disse: recebei do Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, até porque o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer cristão tem o Espírito Santo. Só que ele disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí ele vai, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está sinalizando que o tempo do cumprimento da promessa de Joel está próximo. Jesus está dizendo: ei, permaneçam, perseverem em oração aqui em Jerusalém, até que é um tempo determinado. Vai chegar o tempo em que vocês receberão poder. Só saem quando receberem poder. Por que a igreja tem tentado pregar um evangelho sem o poder? Por que a igreja insiste em tentar manifestar o reino de Deus sem o poder de Deus? Michael, mas você não disse que todo cristão tem um Espírito Santo? Todo cristão tem um Espírito Santo, irmão. Mas nem todo cristão foi batizado com fogo. Michael, de onde você está tirando isso? Da Bíblia. Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com Espírito e com fogo. Atos capítulo 2, eles perseveraram em oração. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles o que, Wes? Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A pergunta é: de novo? Em Atos capítulo 2, inaugura-se de forma efetiva o ministério do Espírito. O Espírito atua, irmão, desde a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria tudo e fala: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é a força de Deus, ele não é um vento. O Espírito Santo é Deus, pleno em poder e em glória. Só que o ministério do Espírito, ele inaugura em Atos capítulo 2. Aí você precisa entender o que compõe o ministério do Espírito. Do que estamos falando quando falamos sobre o ministério do Espírito? Primeiro você olha para o livro de Atos. Aqueles discípulos que estavam amedrontados no cenáculo, com medo, porque o Cristo, o Messias que eles estavam pregando
e caminhando junto, morreu. Ressurgiu, eles viram, mas nem todo mundo viu, Igor. E o Império Romano estava daquele jeito. E eles com medo, e agora? Como é que faz? Ele foi embora, foi assunto aos céus, e agora? Jesus falou: perseverem em oração, permaneçam em Jerusalém, porque vai vir poder. Quando o Espírito Santo vem, esses homens amedrontados, eles são empoderados de uma maneira tão violenta, que Pedro, ele se levanta e começa a pregar. Porque, irmão, presta atenção, quando o Espírito é derramado, eles ficaram cheios, o texto diz que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Eles começaram a profetizar, e todo mundo que estava presente ouvia na sua própria língua materna. Aí a doideira é maior. Você imagina a gente aqui, e de repente eu começo a falar em línguas, e tem americanos, japoneses, alemães, irlandeses, holandeses, judeus, gregos, e de repente todo mundo começa a ouvir na sua língua materna. Se o Neil é jamaicano, e o Nelson é coreano, cada um ouvindo a mesma coisa que eu estou falando na sua própria língua. Que doideira! O fato é que aconteceu. E começaram: mas esses caras não são galileu? Traduzindo para os dias de hoje, esses caras não são da roça, pescador, não entende de nada. Esses caras não têm bagagem intelectual alguma. Como que está acontecendo isso? Aí vem alguns e falam assim: eles estão tudo bêbados, tomaram uns goró. Pedro se levanta: ei, não tem ninguém bêbado, está cedo para isso. O fato é que aconteceu como profetizou o profeta Joel, e ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eles ficam atônitos ouvindo Pedro pregar, e Pedro começa a falar das grandezas, e fala: é aquele Cristo que vocês mataram, foi o desígnio de Deus se cumprindo na vida de vocês e na vida dele, para que nele vocês tenham a remissão dos pecados. Por isso se arrependam. O texto diz que eles começaram a dizer: Pedro, o que faremos? Pedro diz: se arrependam e crede no Evangelho, e sejam batizados. Por que eu estou te contando tudo isso, irmão? Porque o Evangelho começa a ser manifestado com poder após um batismo de fogo. O Evangelho ele começa a tomar forma quando o Espírito foi derramado, eles foram empoderados. E você precisa entender que quando Jesus falou: vocês receberão poder quando o Espírito descer, em Atos 1 capítulo 8, a palavra poder ali, no grego original, a língua que foi escrita no Novo Testamento, é dunamis, que significa dinamite. O que Jesus está dizendo é: o que vocês vão receber tem a força de uma dinamite. É algo explosivo, que quando for posto para fora, sai da frente. Aí você fala: epa, aí eu quero. Não é? Então você descobriu por que a sombra de Pedro curava. Imagina Pedro andando e a sombra curando. E as pessoas traziam, já, bota, Pedro está passando, e Pedro passava e paralítico saia. Aí o povo escandaliza quando a gente pula. Eu imagino a doideira que era quando Pedro passava. Acho que se Pedro estivesse passando aqui curando, as igrejas seriam o primeiro a apedrejar Pedro, porque a religião não suporta o Evangelho. Que isso, que doideira, Michael? Bem-vindo. Você está numa casa profética, aqui a verdade é pregada. A religião não suporta o Evangelho bíblico. Porque se você ler Atos capítulo 3, você vai ver um coxo sentado na porta do templo Formosa, uma vida inteira. Os religiosos intelectuais, fariseus, mestres da lei, passavam ali todo dia, nunca fizeram nada. Pedro e João vêm cheios do dunamis. Pedro e João vêm tomados pela glória de Deus, irmão, falando em língua estranha, profetizando. Pedro e João eram pentecostal, se você não sabia.
Quando Pedro olha, fala: ei, eu não tenho prata nem ouro, o que eles têm, eu não tenho, mas eu tenho o que eles não têm. Eu tenho o dunamis, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a glória de Deus. Por isso, levanta e anda. Aquele homem dá um salto e se põe em pé. E Pedro fala: vem, levanta. Arrasta aquele homem, ele começa a andar. E ele entra dentro do templo adorando e louvando a Deus pelo sinal que havia se manifestado. E a religião entra em crise. Como assim? Não pode ser assim. Não está escrito no nosso caderno de anotação teológico? Quem falou que a minha doutrina permite esse negócio de coxo levantar? Um homem empoderado pelo poder do Espírito Santo, uma mulher empoderada pelo poder do Espírito Santo, irmão, pode fazer coisas que você nunca imaginou. A promessa de Joel se cumpriu quando? Há 2000 anos atrás. A pergunta é: se cumpriu ou está se cumprindo? E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se você ler Atos capítulo 2, ele vai citar o texto. Olha que detalhe interessante. E acontecerá nos últimos dias, um dia indeterminado, que derramarei sobre quem? Sobre os judeus? Não, sobre toda a carne. Até quando? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 20. O Espírito continua sendo derramado, o batismo de fogo continua acontecendo. Eu só estou introduzindo, irmão. Fica tranquilo, prepara o seu coração. Aí você vai ver esses homens pregando, e de repente, Atos capítulo 10, a história toma uma outra forma. Pedro vai na casa do centurião Cornélio e começa a pregar, porque Jesus isso e aquilo. De repente o texto diz: e caiu o Espírito Santo, e o povo ficou tomado. Eu estou tomado, aleluia. Aqueles homens começaram a falar em outras línguas e profetizar, e todos os judeus que estavam ali: como assim? Eles também receberam o dom do Espírito Santo. Pedro fala: o que a gente vai fazer? Vamos batizar esse povo. Eles receberam a mesma promessa que a gente. A gente não tinha entendido que era sobre toda a carne, não era sobre todos os judeus. E a história continua, irmão. Paulo começa a pregar aos gentios, e prega, e prega, e prega. Olha para Atos capítulo 19. Atos 19. Atos 19. Olha o versículo 24. Olha na sua Bíblia. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na escritura. Apolo era o quê? Eloquente e poderoso na escritura. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que era discípulo direto de Paulo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha só que coisa. Apolo, eloquente, poderoso na escritura, conhecia o evangelho de Jesus, começou a pregar na sinagoga. De repente Áquila e Priscila olham esse negócio e falam assim: está muito tradicional esse negócio, está muito estranho. Vem cá, Apolo, faz favor. Vem cá, Apolo. Aí pega Apolo, não é para você vir não, fica aí. Traz Apolo e fala: agora eu vou te explicar melhor o caminho de Deus. Mike, mas o que ele explicou para Apolo? Continua lendo o texto.
Querendo ele percorrer a Caia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos daqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, agora eu estou no versículo 1 do capítulo 19, eu estava no capítulo 18. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, estando quem? Apolo, aquele Apolo. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu me vejo nesse texto. 8 anos dentro da igreja evangélica. Recebeste o Espírito Santo? Não sei quem é. Quem que é esse cara? Deve ser gente boa, já ouvi falar bem dele. Não é assim, irmão? Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Olha a pergunta de Paulo. Se você ler a King James, vai falar assim: em qual batismo você foi batizado? Qual batismo vocês receberam? Qual deles? Mas tem mais de um batismo? É o que Paulo está falando, irmão. Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas, como profetizaram. Viraram pentecostal essa, que doideira. Paulo, qual batismo vocês receberam, gente? O de João. Então, o de João é de arrependimento. Agora tem um de fogo. Agora tem um batismo que vocês vão receber o dunamis de Deus. Eu vou impor as mãos, você vai ver como é que acontece. E Paulo ora, aqueles homens começam a falar em línguas e começam a profetizar. E tinha quanta gente? Uma multidão? Tinha 12 pessoas. Deus não está preocupado com as multidões. Deus está preocupado com pessoas que têm fome. Irmão, se você tem fome de Deus, você não precisa ser eloquente nem poderoso na escritura. Você não precisa ser judeu nem grego. Você não precisa ser A ou B, você precisa ter fome. E se você tiver fome, tudo pode acontecer. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque terça-feira, Lucas, que a gente estava orando aqui, sábado, né? Ontem. Amém. Errei pouco. Foi ontem. A gente estava orando aqui. E o Espírito Santo falou algo comigo. O Espírito Santo falou sobre o batismo que a igreja precisa nesses dias. Sabe, irmãos, o batismo que a igreja precisa nesses dias é um batismo de fogo. O batismo que a igreja precisa não é um batismo de arrependimento apenas. Entenda o que eu estou falando. O batismo de arrependimento evidencia algo que já aconteceu dentro de você. No entanto, você, quando crê, você expressa o desejo: eu quero ser batizado. Esse batismo você deseja, você anseia. A pergunta é: será que você deseja e anseia um batismo de fogo? E Michael, por que a igreja precisa receber um batismo de fogo? Porque não adianta, irmão, ter batismo de arrependimento sem arrependimento. Não adianta ter batismo de arrependimento sem arrependimento. Eu começo por mim, que fui batizado aos 13 anos de idade e não conhecia a Cristo. Como, Michael? Eu estava dentro da igreja, irmão. Eu conhecia o Jesus da religião, não o Cristo bíblico. A minha vida não tinha sido transformada. Eu não tinha sido impactado pelo poder de Deus, de maneira que eu compreendesse que a minha vida deveria espelhar a vida de Jesus, que eu era capacitado pelo poder do Espírito para vencer o pecado. Não havia acontecido a conversão, regeneração genuína.
Mas eu vivi o batismo de arrependimento, e hoje eu me arrependo pelo meu batismo antes do tempo. A pergunta é, muitos estão... Outro dia eu estava vendo na internet, um pregador muito famoso do Brasil, batizamos quase 100 pessoas nas águas. Eu falei, nossa, que bênção. A pergunta é, quantos foram batizados com fogo? Porque, irmão, o batismo nas águas, quando ele começa a ser apenas uma exposição numérica do tamanho da sua igreja, acabou o propósito, acabou. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A gente não está aqui para expor quantos a gente batizou, a gente está aqui para expor quantos foram batizados com fogo e estão tocando as nações, e estão tocando a sua cidade, estão tocando o seu bairro, estão tocando a sua família. O batismo que a igreja precisa no século, nos nossos dias, é um batismo de fogo, para ser empoderado para tocar outras pessoas. Não adianta, irmão, você pegar, viver uma experiência com Deus, e ficar emocionado, e ir lá viver o momento do batismo de arrependimento, só que depois a sua vida não é transformada. Isso não é o evangelho de Jesus, isso não é. Mas quer saber, eu creio nas conversões genuínas, eu vejo isso, eu tenho visto pessoas serem convertidas de verdade pelo poder do Espírito Santo, e estão abandonando tudo. São esses que vão ser empoderados pelo poder do Espírito. E quando o Espírito Santo vem, irmão, acabou a sua vida. Essa história de que quando o Espírito vem, você recebe poder, e você roda no manto, e aleluia, glória a Deus. O que é que tem de errado nisso? Não tem nada, irmão, você pode rodar à vontade. A pergunta é o que é que vai ser depois. O que é que vai ser depois, igreja? Sabe, irmão, o batismo que a igreja precisa é aquele que transforma a sua mentalidade. Paulo falou, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Se transformar é uma responsabilidade nossa, mas só conseguiremos viver essa transformação pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo derramar poder sobre a igreja, irmão, quando uma igreja vive essa experiência, quando pessoas vivem essa experiência, eles são habilitados para vencer o mundo. E não vos conformeis com este mundo. Para de achar que você como cristão pode viver como o mundo vive. É para você ser inconformado. E você sendo inconformado, você vai exercer a autoridade que o batismo de fogo te deu, porque você está empoderado. Só que o primeiro empoderamento que o Espírito Santo te dá é para vencer o pecado. O primeiro empoderamento, quando você renuncia o pecado, você está habilitado para curar os enfermos. Irmão, quando o Espírito Santo te pegar, irmão, quando ele te pegar, acabou. A sua mente vai ser transformada. O seu desejo vai ser Deus. Sabe, irmão, as pessoas falam, mas a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. É uma evidência, irmão. É verdade, é uma evidência, está na Bíblia. Viu os textos que eu falei? Viu os textos que eu citei? Viu os que eu li? Todo mundo falava em língua e profetizava. Línguas e profecia, 2 dons espirituais. Pode ter todos os outros. Pedro saiu do batismo curando. Foi batizado com o Espírito Santo, já saiu, já levanta e anda. Milagre, operação de sinais e maravilhas. Cada um vai ter uma experiência. Mas sabe o que temos visto? A maior evidência do batismo no Espírito Santo, do batismo de fogo, é a fome. A maior evidência, irmão, é a fome que desperta no seu coração pela presença de Deus. E você não mais se conforma. Não dá mais para viver a superficialidade de um evangelho raso. Não dá mais para viver a superficialidade de um evangelho pecaminoso. Não dá mais para a igreja ser apática ao que está acontecendo no mundo. A igreja tem que deixar de ser patética e se tornar profética. Não estamos aqui para fazer show para as pessoas acharem bonito. Estamos aqui para transformar pela renovação da mente. Estamos aqui para tocar as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Uma vida no Espírito, irmão, requer uma renúncia da sua própria vida na carne. Não dá para viver uma vida no Espírito juntamente com uma vida na carne.
Ei, irmão, para derramar o Espírito tem que ter o quê? Carne. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, não foi? Mas Ele derrama sobre toda a carne para santificar, para transformar a realidade, para você não mais viver na carne, mas viver pelo Espírito. A sua mente tem que ser transformada para você encarar o pecado de maneira diferente. Sabe essa historinha, irmão? Cara, Paulo tinha uma luta interior. Paulo, Romanos 7. Mas Paulo fala que o bem que ele quer ele não consegue. Se Paulo não conseguiu, quem sou eu? Irmão, pelo amor de Deus, precisamos estudar a Bíblia. Por isso que você tem que estar aqui na escola bíblica, 9 horas da manhã. Lê o capítulo anterior, irmão, capítulo 6 de Romanos. Paulo vai falar assim: ei, agora vocês não precisam mais servir o pecado como escravos. Agora vocês são livres. Agora vocês podem vencer o pecado. Agora vocês podem ser exemplo para as outras pessoas. O tempo da escravidão passou. Ei, onde entrou o Espírito Santo, onde você conheceu a Cristo, você não pode viver no pecado para que a graça superabunde. Não, de maneira nenhuma. Agora vocês são santos. Como pode, Igor? Paulo em Romanos 7, um capítulo, e depois falar assim: então gente, vocês assim, mas eu sou um pecador desgraçado, eu não consigo nem fazer o bem. Isso é uma leitura errônea do texto. Você tem que entender que Paulo está descrevendo uma realidade pré-Cristo. E no entanto ele vai falar, chega no final e fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora acabou, não sou mais escravo do pecado. Agora eu tenho a liberdade que eu estou falando para vocês. Em Cristo, o Paulo assassino se tornou o Paulo Marte, que morreu degolado. Em Cristo, o Paulo que humilhava e ultrajava, maltratava, se tornou aquele que foi humilhado, ultrajado, espancado em favor do Evangelho. Deus disse: eu tenho um plano para Paulo. Ele vai experimentar o que é sofrer por minha causa. Irmão, a maior honra dessa vida, Wesley falou isso, é sofrer pelo Evangelho, é morrer pelo Evangelho. A maior honra que um homem e uma mulher pode ter nessa vida não é ganhar as nações da terra, é morrer por elas. Mike, isso é muito radical. Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho, ele é radical. Um Deus que desce dos céus, que se abstém de toda a sua glória, para morrer por gente que não presta, que não vale um centavo, que somos nós. Isso é radical demais, irmão. E para ser mais doido, ele morre, ele é enterrado, e depois ele ressurge. Ele rompe os grilhões da morte, ele vence a morte, para dizer: agora vocês podem vencer como eu venci. Isso é louco, irmão. Isso é loucura para quem se perde. Deixa essa verdade entrar dentro de você. Deixa essa verdade transformar você, transformar a sua mentalidade. Maico, mas como é que eu vou fazer? E os meus amigos? Irmão, amigo que é amigo não caminha com você por a bebida que você toma, pelo cigarro que você fuma, pela prostituição que você vive. Amigo que é amigo caminha por você porque você é. E se não te aceita como você é, não é amigo. O verdadeiro amigo morreu na cruz. Ele é o verdadeiro amigo. Já não vos chamo de amigo, agora eu chamo vocês de irmão. Foi isso que ele disse. Vocês já não são servos. Irmão, o mundo pode não te dar valor, mas Deus te dá. As pessoas podem dizer assim: isso não vale nada, isso não tem mais jeito. Ei, irmão, Paulo não tinha mais jeito. Pedro, o que tinha para Pedro? Pedro não tinha mais jeito. Pedro era pescador. Que Pedro tinha o que para oferecer para Deus? Nada. Porque Deus não nos trata, Deus não nos salva, Deus não nos resgata por aquilo que temos para oferecer, mas pela oferta do seu Filho na cruz. Não é sobre aquilo que temos, irmão, é sobre quem Ele é. E Deus é amor, e por ser amor, Ele nos amou até o fim.
Ele provou o seu amor para conosco quando nós éramos pecadores, Romanos capítulo 5. O batismo de fogo, ele vai renovar a sua mente, você vai enxergar a vida de outra maneira. Muitas pessoas têm dificuldade, eu não vou para a igreja, como é que vai ser depois? Você vai entender que é espiritual. A sua mente carnal não vai entender, irmão, antes de você dar o passo. Depois que você der o passo, irmão, fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11. Como que você tem certeza de algo que não veio, irmão? Ter certeza de algo que espera, ter convicção de algo que não aconteceu. Quem caminha por fé, irmão, não caminha por vista. Quem caminha por fé não olha o que está acontecendo. Mas e aí, como é que vai ser? Não vai ser, já foi. Foi há 2000 anos atrás na cruz. Até quando vai empurrar com a barriga, irmão? Ei, até quando você vai dizer, mas amanhã, talvez amanhã você não esteja aqui. Mas isso é terror psicológico, não, isso é realidade. Eu posso morrer hoje, irmão. E se eu morrer eu vou estar com Ele. E quer saber, é melhor estar com Ele do que estar aqui. Paulo disse, eu tenho uma dúvida, gente, eu tenho um problema comigo mesmo, porque eu quero muito ajudar vocês, continuar ensinando para vocês, mas o meu maior prazer está em morrer e estar com Cristo. Mas enquanto eu não morro, eu continuo aqui. Ei, irmão, é melhor passar a eternidade com Cristo do que alguns dias tendo um prazer nesse mundo. Sabe, a vida é passageira. Tiago 4,14 vai dizer que a vida é como uma neblina. Ao mesmo tempo que você vê ela, ela se dispersa. Tiago vai dizer, para de dizer que amanhã eu vou fazer tal coisa, depois da manhã eu farei tal coisa. Para de colocar meta na sua vida. Para de colocar essas coisinhas achando que você vai conquistar tal coisa. Ei, irmão, cadê as metas daqueles que estavam fazendo antes da quarentena? As metas se tornarem apenas números. A melhor meta que você pode colocar na sua vida é viver para Cristo eternamente. Acabou o tempo, irmão. É tempo de receber um batismo de fogo. Só que presta atenção. O batismo que a igreja precisa é aquele que purifica. Porque ele vai falar, Mateus capítulo 3, quando ele fala que ele virá e batizará com fogo e com o Espírito Santo, fala que tudo aquilo que é palha vai ser consumido. Tudo que é trigo vai ser guardado no celeiro. Tudo aquilo que tem valor, irmão, na sua vida, Deus vai guardar. Tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que polui uma plantação, que é a palha, vai ser arrancado. Mas como que eu vou vencer o meu pecado? Você não precisa vencer, Ele já venceu por você. Ele já venceu por você, e porque Ele venceu, Ele te habilita a vencer. Tudo é por Ele, irmão, não é sobre nós. Enquanto achamos que nós vamos conseguir conquistar algo pelas nossas forças, não, irmão. Pelo contrário, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é na nossa capacidade. O batismo de fogo vai arrancar tudo de ruim que está dentro de você. Por isso tem muito cristão, irmão, que aceitou Jesus de verdade, vai até para o céu, só que não consegue vencer na vida. E eu não estou falando de vencer, ter um emprego de 10 mil reais, não que isso seja pecado, não é. Não estou falando de ter o melhor carro do mundo, não estou falando de ter a maior empresa do mundo. Eu estou falando de vencer na sua vida com Deus, de caminhar em vitória com Deus, porque não receberam o batismo de fogo, porque estão lutando com a própria carne, como aqueles irmãos, só recebemos o batismo de João. Ei, peraí, tem coisa melhor. Tem um batismo que vocês não conhecem. Esse batismo vai purificar o seu coração, irmão. Vai arrancar de você toda a impureza, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que te afasta das amizades genuínas que Deus colocou no seu caminho. O batismo de fogo vai te purificar por completo. O batismo que a igreja precisa é desejado, mas não é compreendido. O batismo que a igreja precisa é desejado, mas não é compreendido. Muitos querem, irmão. Muitos querem receber o poder de Deus, ficar tomado pela glória de Deus, falar em línguas, profetizar, ser instrumento de cura, de libertação na vida dos outros, entregar a palavra profética. Muitos querem, mas não entendem.
precisamos entender o propósito daquilo que Deus faz através do Espírito Santo. Porque se quisermos um batismo de fogo para exibirmos aquilo que recebemos, nunca receberemos. Quando entendermos que o dom, o poder de Deus, vem para servir a igreja, entenderemos que não é sobre nós nem é para nós. Deus só faz algo em você, irmão, se você estiver preparado. Se for para te matar, Deus não te dá nada. Por isso que eu não acredito em um relacionamento que te afasta de Deus. Isso não vem de Deus. O relacionamento que te aproxima de Deus vem de Deus. O poder do Espírito Santo, ele vem para te empoderar para vencer nesse mundo. Porque na eternidade você não precisa vencer, irmão. É para vencer o pecado agora. É para cumprir o chamado agora. É para a edificação da igreja hoje. Deus não vai te dar algo para amanhã, é para hoje. Se Ele te derramar algo sobre você hoje, é porque hoje você precisa mudar algo. É porque Ele quer usar você para tocar outras pessoas. Sabe, irmão, Deus tem um propósito para a sua vida, crê nisso. E o chamado de Deus para a sua vida não envolve você, envolve outros. Por isso que Deus não dá ministério para pastor. Que isso, mãe? Estou desconstruindo um monte de coisa na sua cabeça. Deus não dá ministério para pastor, irmão. Deus dá pastores para o ministério. Por quê, Mike? Porque a igreja é uma só. Só existe uma igreja, irmão. Existem muitas placas, só para distinguir o que cada um crê. Mas existe só uma igreja. E só um pastor. Os outros pastores são coadjuvantes na obra. Estar aqui na frente é morrer por vocês. Talvez você ache, nossa, é muito legal. Talvez, irmão, com o microfone na mão. O pastoreio começa quando eu tiro o microfone. É quando as pessoas chegam aqui e falam, cara, eu estou mal, me ajuda. Eu estou assim, eu estou assado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é para isso que eu estou aqui, irmão. Eu não estou reclamando disso. Homens que reclamam do ministério não foram chamados para o ministério. Porque a obra de Deus, o favor de Deus, o ministério de Deus, ele não acrescenta dores. Quando Deus te der algo, irmão, para fazer uma missão, Ele vai te pôr em um ministério. E quando Ele te colocar nesse ministério, não é sobre você, você tem que entender isso. Se Ele fizer de você o maior evangelista de milagre dos nossos tempos, não é sobre você. Se Ele fizer de você a maior voz da nossa nação, não é sobre você. Não é porque você é bom, não é porque você é um cara legal, é porque muitas pessoas precisavam ser tocadas através da sua vida. Talvez você diga, Michael, mas eu sou tão pequeno, eu não sei nada de Bíblia. Pedro também não sabia de Bíblia, irmão. Os apóstolos não conheciam nada. Eles eram pessoas simples, iletradas. Não são esses galileus? Se fosse hoje, talvez falava porteiro, portão. Nós vai. Mas são esses homens que tocou uma nação e tocou as nações da terra. Deus pode usar você para tocar muita gente, mas você precisa de um batismo de fogo. Você precisa do poder do Espírito. Em qual batismo vocês foram batizados? Você precisa compreender aquilo que Deus quer te dar. Porque Deus deseja, irmão, batizar com o Espírito Santo. Porque se não desejasse, Ele não prometia sobre toda a carne. A pergunta é se você deseja. A pergunta é se você tem fome. A pergunta é se você quer realmente o poder do Espírito. Pode acreditar, irmão. Se Deus derramar isso sobre a sua vida, muitas coisas vão perder sentido. Por outro lado, outras coisas vão ganhar um sentido que você nunca imaginou. Você vai começar a amar pessoas que você nem conhece.
Você vai começar a jejuar por pessoas que você nunca viu, porque você quer ser um instrumento na mão de Deus. Você vai começar a orar por uma cidade. Isso é estranho. Isso é o Evangelho. Aí quando você colocar a mão sobre o enfermo, ele será curado. Aí você vai falar assim: uau, como assim? O Dunamis está na sua vida. O poder de Deus está na sua vida. Aí de repente Deus te dá uma palavra profética e você fala: como assim? Como que eu sei o que a pessoa está pensando? Isso é louco. É sobre isso. É sobre o conhecimento de Deus impartido a nós. Ainda teremos uma série sobre dons aqui. Se o seu coração, irmão, ele está queimando, é porque Deus está falando com você. É porque Deus quer te pegar. É porque Ele quer derramar algo sobre você. E quando o poder de Deus vem, irmão, irmão, quando o poder de Deus vem, tudo vira de cabeça para cima. Tudo aquilo que você fala, mas acho que não tem jeito, para Deus, Michael, mas isso é impossível aos seus olhos. O poder de Deus vem te empoderar para tocar pessoas que precisam do seu amor, que precisam ser amadas por você, porque o seu amor é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é manifestado através da igreja. A igreja é o agente de Deus na terra. Quando você ama, a pessoa se sente amada por Deus. Quando você é compreensivo, ela se sente amada por Deus. Quando você é instrumento para aconselhar, ela se sente amada por Deus. Quando você é instrumento para curar, ela se sente amada por Deus, porque não é você, é o dunamis de Deus que está fluindo através de você. Irmão, Deus quer fazer algumas coisas através da sua vida. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Para de olhar para as circunstâncias. Mas Michael, eu estou preocupado com muitas coisas. Marta, andas preocupadas com muita coisa, quando na verdade pouco basta, ou somente uma coisa. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Irmão, pega esses dias, irmão, vá para os pés de Jesus. Para um pouquinho com tudo. Vai para os pés de Jesus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você tem fome hoje, se seu coração queima por isso, Michael, eu quero algo novo em Deus. Eu não dá mais para viver do jeito que eu estou. Eu estou aqui porque eu quero algo. Se você deseja isso, irmão, se coloque em pé no seu lugar e nós vamos orar.